E aí, beleza? Aqui é o Alexandre CQ, do canal Cristão Quântico, né? Quero falar hoje sobre o meu relato de como eu consegui manifestar 15 mil reais. Acreditem, foi real, com o Ho'oponopono mágico da Beth Russo, né? Tá aqui o meu Ho'oponopono. Eu consegui manifestar 15 mil reais em menos de 2 semanas. No outro vídeo eu falei mais ou menos como que aconteceu. Hoje eu quero dar mais detalhes. O que aconteceu é o seguinte, né? Igual eu falei anteriormente, eu e minha esposa, a gente vinha de dívidas de cartão de crédito muito altas. E a gente não estava mais conseguindo pagar. Aí o que aconteceu? A gente precisava manifestar 15 mil reais, né? E o que aconteceu? Eu tive que fazer o Ho'oponopono mágico e foi a última técnica, né? A última carta na manga, não tinha o que fazer. Já testei técnica demais, um monte de coisa. Tive algumas realizações com outras técnicas, algumas cocriações, mas nada assim que me agradasse tanto, para ser sincero, né? Mas foi até interessante. Aí eu fui testar o Ho'oponopono mágico da Beth Russo. O que aconteceu? Né? Eu comecei a fazer a técnica com o Japamala, né? Com essa aqui. Na verdade é um cordão de conta, né? Para ser sincero, né? Eu não gostei de fazer, eu não quis fazer o Japamala completo, o tradicional, por gosto meu mesmo. É um gosto pessoal. Eu quis deixar tipo um cordão de conta para não ficar associado talvez com outra crença, alguma coisa assim. Mas eu sou o cristão quântico, um cristão diferente, um cristão que gosta de física quântica, que acredita que a Bíblia e a ciência, ou no caso a física quântica, elas não são inimigas, mas sim elas são irmãs e se completam. É tipo isso. É a mesma coisa com linguagens diferentes, basicamente seria isso. Então, o que acredita? Eu tenho uma fé um pouco meio pessoal, entendeu? Eu sou um cristão, mas eu não sou alguém religioso, mas eu me interesso por esses assuntos e tal, né? Mas em outro momento eu falo mais sobre isso. Aí o que aconteceu? Eu resolvi testar essa técnica. Beleza, falei assim, vou testar, não tem nada a perder. Aí eu precisava arrumar um emprego para ganhar melhor, né? Igual eu falei anteriormente no outro vídeo. E eu precisava desses 15 mil, para quitar minhas contas. Minhas contas tava quase 15 mil, né? Eu acho que 13,5, por aí, uma coisa assim. Que era vários cartões e por mês estava muito exagerado. A gente não tava dando conta de pagar. A bola de neve, sabe? Quando você paga o mínimo do mínimo e nunca quita, aquela bola de neve. Vários cartões e tal, né? Da minha esposa, no caso. Contas dela são minhas também, né? No caso, a gente usou os cartões, né? Aí eu não podia sujar o nome dela, nem nada. O que eu fiz? A única chance eu vou usar o Ho'oponopono. Foi meio que não é nem tanto porque eu gostava de Ho'oponopono, é por causa que foi a técnica do desespero, entre aspas, que eu falo assim, cara, vejo o treino da Beth Russo, vejo milhares de relatos, eu tenho que testar isso, cara, eu tenho que testar isso. Eu fiz o Japamala, já tinha tempo, mas eu nunca dediquei assim, entendeu? Aí eu peguei e resolvi fazer 108 contas, repetições, só que é muito difícil, porque eu durmo muito rápido. Eu é tipo assim, tirar da tomada, eu quero dormir, fechei o olho, pá, apaguei. Se eu estiver sentado para orar, eu durmo sentado e muito rápido, eu desligo muito rápido quando é para dormir. Então o que acontece? O Ho'oponopono eu gastava entre 20 a 30 minutos para fazer. E eu peguei e falei, cara, não vai dar certo esse jeito aí pra mim, tá muito difícil, eu tô dormindo tarde, não tá dando certo, né? Aí eu peguei e falei, beleza? Aí eu comecei a fazer um dia, 2, 3, depois não tava dando certo mais, eu falei, vou fazer mental. Aí eu comecei a fazer mental também. Ou qualquer hora do dia, vamos dizer assim, se eu fosse andar na praça, se eu fosse comprar alguma coisa de lanche, qualquer momento eu fazia. Aí o que aconteceu? Acho que foi 3 dias para 4 dias, aí teve o resultado, né? Eu consegui conversar com meu pai, aí meu pai é aposentado, e ele falou pra mim, contestação, ele falou que não, eu consigo pegar um empréstimo pra você, teve uma ocasião bem pra trás que já conseguiu pro meu irmão. Aí, eu consigo fazer pra você, né, que eu sou aposentado, tal, vai resolver, e eu falei, pai, eu tenho que pagar menos de 600 reais por mês, no mais 600, né, rachando, pra não me apertar em outras contas, né, porque a gente tava pagando conta absurda. Entre 5 e 6 mil, juntava minha renda fixa, a renda da minha esposa fixa e uns freelancers meu. É uma bola de neve maluca. E a gente tava dando conta de pagar. Pagava o mínimo do mínimo, pegava dinheiro emprestado de maquininha. E no final, não quitava nada. É aquela loucura doida, né? Modo sobrevivência desesperado, modo de falar. Eu fico em paz, sou suave, né? Sou mais assim, tranquilo. Mas minha esposa começou a adoecer. Dívida, conta. Não aguentava nem o celular tocar. Quem passou por isso ou passa, deve ter muita gente, eu imagino, né? Talvez uns 90% dos brasileiros estão
meio complicada a situação financeira. Aí eu tinha duas soluções, né? Arrumar um emprego para ganhar melhor e, no caso, arrumar o dinheiro. Aí eu fui e peguei, que fiz o Ho'oponopono, acho que deu uns 3 ou 4 dias. Aí veio na minha mente meu pai, não a princípio, né? Conversei com um amigo meu, a gente deu uma esclarecida, que eu precisava pegar um dinheiro e tal. Aí, só que o juro é muito alto, absurdo, eu não vou pegar dinheiro com a agiota, né? E bancos não vão emprestar pra gente também. Então é meio difícil, né? Aí eu falei, cara, eu preciso disso aí, vai ser isso aí. Aí meu pai foi lá, conversou, deu certinho. Aí ele foi lá tentar pegar e deu uma burocracia lascada. Aí dificultou, mas no final deu certo, depois de uns dias, sabe? A Caixa, o banco dele, né? No caso é o banco da Caixa e tal, tava de greve. E aí depois tinha mudado do lugar, é uma bola de neve maluca. Mas aí no final das contas lá, deu certo, né? Graças a Deus, aí deu certo, eu peguei esse dinheiro. Né, foi assim, não veio de graça, né? Nossa, causa do céu, não. Eu fiz os exercícios, fiz as orações, né? Ho'oponopono, e Deus abençoou, né? Eu fiz assim, ó. Geralmente as pessoas fazem para igual a Beth Russo, ela faz para um objetivo. Por exemplo, você quer emprego, aí você faz emprego mágico, ou meu emprego ou meu emprego novo, alguma coisa. Sinto muito, por favor me perdoa, sou grato, eu te amo. Eu já fiz assim, eu por dinheiro, 15 mil reais, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grato, eu te amo, né? Basicamente é isso, né? Não tem tanta importância a ordem, né? É a constância do exercício. O que eu fiz? Eu falei, não, eu preciso fazer esse negócio de um jeito que funciona pra mim. Desse jeito não vai funcionar. Aí eu fui e coloquei 3 objetivos em 108 repetições, revezando, sabe? Tipo assim, eu faço pra mim, aí eu faço pra minha esposa e faço pro serviço, um exemplo, né? E no caso lá eu fazia por dinheiro também. Aí eu consegui pegar esse dinheiro, pagar as contas tudo, agora cabe no meu bolso e tal. E paguei tudo assim. Tô devendo esse dinheiro, mas acho que nos 3 anos quita tudo e ficou os juros bem baixo e menos 600 reais por mês, ou seja, é um negócio assim incrível, né? Até é difícil de acreditar, para ser sincero, né? A gente jamais poderia imaginar isso, nessa solução, né? Deus resolve as coisas, você tem que ver o resultado, né? Crer sem ver, não duvidar e ver o resultado. Como isso vai acontecer? O caso é Deus, a inteligência criadora, que vai resolver. Não nos cabe a tentar deduzir, né? Ele vai usar os meios dele. No caso, quando você faz o Ho'oponopono, a gente vai limpando, vai tendo essa crença, né? Só que é muito difícil fazer ele. Extremamente difícil. No sentido de constância, é muito demorado. A gente perde muito tempo. Eu usava ele virtual também, tem aplicativo que tem ele, usava ele físico, né? E eu fazia mental sem, quando não estava na ocasião, ou lugares que não tinha como eu fazer. Com ele físico, né? Tipo, sei lá, andando de ônibus. Aí eu fazia mental. Aí o que aconteceu? Eu fui e comecei a fazer ele. 2 semanas, não, 3, 4 dias, deu certo, peguei o dinheiro. Aí passou mais ou menos um tempinho, eu fui emitir currículo, dava do emprego, né? Em vários lugares, coloquei na internet, mandei pra empresa e tal, e até o momento nada. Aí chegou um momento que algumas empresas começaram a entrar em contato comigo. Era um serviço nada a ver, eu sou arte finalista, né, também. Trabalho na distribuidora de bebidas, mais minha esposa, a gente trabalha junto, né, de atendentes. E eu também sou arte finalista, né? Tenho uns 10 anos mais ou menos de profissão de arte finalista e eu sempre desenho na minha vida. Mexo com arte, faço desenho, a parte gráfica para camisetas, né? Essa parte eu cuido. Como eu sou desenhista, eu tenho ilustro também, essas coisas. Mas geralmente é isso, a parte gráfica de camisetas é comigo. Aí eu fazia isso e chegou que tava meio tenso, não tava dando mais. Sabe, esfriou os negócios, reduziu uns 80%, aí a gente meio que enfiou os pés pelas mãos e tive que caçar outro serviço, né? De preferência eu precisava de um serviço na área, de segunda a sexta, que pagasse mais de 2 mil reais, que não atrapalhasse eu ir para outro serviço, né, que é à noite, na distribuidora, para mim ter o complemento das 2 rendas, beleza. Aí eu mandei vários currículos e nada assim na minha área. O serviço que era na minha área era longe e eu só ia ser possível trabalhar nele e não no outro. Aí não ia adiantar muito, ia trocar 6 por meia dúzia, né? Dá no mesmo. Aí o que aconteceu? Eu falei com um amigo meu, eu falei assim, se tiver precisando aí, que a onde que ele trabalha é mais valorizado, você me avisa. Ele falou, beleza, se tiver precisando eu te aviso. Mas não tá precisando agora não, tá tudo tranquilo, bloqueei. Passou, acho que não foi nem 5 dias. Talvez uns 3 dias, 2 dias, uma coisa rápida mesmo. Ele entrou em contato comigo, o filho do meu patrão quer conversar com você. Aí falou comigo pelo telefone, eu fui lá no mesmo dia lá,
conversar com ele pessoalmente, ele falou, ó, tem uma proposta de emprego pra você, assim, 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 tal. Acabou que deu ok pra mim. Resumindo, tinha um funcionário lá que gostava bastante da empresa, que há uns anos atrás ele sofreu um acidente de moto em outra empresa que ele tava, ele foi embora pra casa, se eu não me engano, coisa assim, sofreu no meio do caminho, sofreu um acidente de moto, teve uma sequela na perna e tal lá. Eu acho que ele ficou sequelas, né, permanentes, se eu não me engano. E ele entrou na justiça, assim, para o direito dele, acidente de trânsito e tal, para receber. Começou a receber, parou de pagar ele e ficou vários anos na justiça. Se eu não me engano, não sei se foi 4 a 5 anos. E nada, advogado via e tal, e nada resolvia. Meio que tava, né, aquela coisa lá, processo empoeirando, pode falar, e ele sem pegar o restante do dinheiro dele. E ele gostava demais, ele gostava muito dessa empresa que ele estava trabalhando, mas ele gostava muito mesmo da anterior, que é onde que ele fazia exatamente o que ele gostava, né? Que é mais pro lado de gráfica. Mas ele gostava assim do outro serviço também, mexer com camiseta e tal. Aí acabou que o advogado falou: você vai ter que voltar para sua antiga empresa, trabalhar lá para que vai sair seu dinheiro. Aí ele foi e voltou para a empresa anterior dele. Ele estava nessa empresa atual dele, tinha que eu entrei no lugar dele, né, substituí ele. Tinha menos, acho que tinha 1 ano máximo. E a anterior dele tinha trabalhado há alguns anos, acho que uns 5 anos lá, talvez até mais. E tinha essa pausa de 4, 5 anos que ele tava fazendo outros serviços para se manter, né? Então acabou que foi nessa. Ou seja, como que resolveu as coisas? Ele foi para a empresa que ele queria, mais ainda que ele gostou demais de trabalhar, recebeu o dinheiro dele, né? Iria receber. Ou seja, ele foi para uma coisa que foi ainda melhor para ele. Já estava numa boa e foi para uma ainda melhor, porque ele ia conseguir receber o benefício que ele estava esperando, que era o direito dele. E eu melhorei mais ainda, porque eu o substituí. Entendeu? Ou seja, foi para um melhor ainda para ele e eu fui para o melhor ainda para mim. Isso aí é incrível, né? Ou seja, ninguém atrapalhou ninguém. E estou muito feliz onde eu trabalho lá, a empresa é muito boa. Resumindo, eu trabalho de segunda a sexta, ganho 2.800 inicial, né? Provavelmente vai aumentar futuramente. E eu faço o que eu gosto, um serviço de boa, muito. Até hoje foi o melhor serviço que eu trabalhei nessa área. Mais tranquilo, mais de boa, mais fácil. Segunda a sexta, não me atrapalha ir pro outro serviço. Chego, vou pro outro, né? Vem de ônibus, é perto de casa, tudo. Paga melhor. É o serviço que me pagou mais nessa área. Quase 3 mil. Mais alta renda do outro serviço, mais a renda da minha esposa. Ou seja, a gente melhorou bastante assim nessa ideia, né, de tirar a corda do pescoço para organizar as finanças. Ou seja, o Ho'oponopono. O que é o Ho'oponopono? É o conceito de cristão. Basicamente é você ficar positivo. É crer sem ver, não duvidar e ficar positivo. Basicamente seria isso. Você pode olhar também, orar de outro, ou olhar para Ho'oponopono como práticas cristãs, no sentido assim de filosofia de Cristo. Não que isso é o cristianismo em si, mas ele é a mesma ideia, entendeu? Apesar de ser havaiano. E eu achei muito top, eu pratico Ho'oponopono até hoje. Aí depois o que aconteceu? Eu não conseguia mais fazer Ho'oponopono com o cordão, assim, tava muito cansativo. Por quê? Comecei a entrar às 6 horas da manhã, minha rotina mudou. Eu acordo, eu tomo banho, vou pro ônibus, pego o ônibus, né, que é aqui perto. E entro 7h30 na empresa. E 5h30 eu saio, pego o ônibus e entro 6h30 na outra. Ou seja, eu acordo 6 horas da manhã e vou dormir mais ou menos entre meia-noite e meia, 1 hora da manhã, que eu chego em casa, fecho a distribuidora mais ou menos meia-noite, abaixo as portas e tal. Meia-noite e pouco tô em casa, tomo banho, janto e vou dormir. Ou seja, 6 horas a 1 da manhã, basicamente. Eu acordo 6 e vou dormir 1. É muito cansativo, é puxado, né? Mas por enquanto é isso e tá ótimo por enquanto, até ver coisas ainda melhores mais pra frente. Mas por enquanto é isso. Aí eu tava muito cansado, eu não poderia perder meia hora fazendo Ho'oponopono, 20 minutos, ou nem 10 minutos, né? Que eu tô exausto, cansado, muito sono. Carga horária é grande. Então o que acontece? Apesar de ser segunda a sexta, a distribuidora é diretão, né? Tem uma folga, domingo folga, um sim ou não, né? Ou folga domingo ou segunda. Aí o que acontece? Eu peguei e falei, não, eu vou ter que fazer outro jeito. Eu faço Ho'oponopono mental. Eu calculei que eu gasto entre 20 a 30 minutos. Então, quando eu entro no ônibus, eu fico fazendo Ho'oponopono mental, falando, né, mentalmente. E quando eu vou voltar também. Então, eu usei isso para a minha rotina. E o maior desafio do Ho'oponopono é a gente conseguir fazer ele, porque é muito difícil fazer ele.
Entendeu? É cansativo, é chato de fazer. Você faz um dia, no outro dia você não quer fazer, sabe? Dá até preguiça ou cansaço. Então eu aconselho a você adaptar a sua rotina. Se você não consegue fazer fisicamente, faz virtual. Se não consegue, faz mental. Ou quando você está andando para ir na padaria, em algum momento você vai andar na praça, você aproveita algum momento que você pode fazer. Então é isso aí. Se inscrevam no canal, Estou aberto a sugestões, dicas, né? Então, o Ho'oponopono Mágico da Beth Russo me ajudou a conseguir um novo emprego e a conseguir 15 mil reais, né? E tudo tem um preço, né? No caso, foi uma forma que Deus fez para realizar as coisas, né? Tem gente que usa muito o termo de universo, mas é Deus que faz. A única fonte e poder que tem, que o único criador é o próprio Deus, né? Tem gente que vai chamar de outros sinônimos, né? Universo ou inteligência, ou não sei o que, mas é Deus. É o que a física quântica chama de eu sou e Moisés também chamou de eu sou, que foi o nome que se manifestou para ele, né? Que é eu sou o que sou, né? No caso. Então é isso. Tamo junto. É isso aí. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Obrigado.